rodada, você vai ter tudo dessa super terça-feira de Libertadores, que não foi muito legal para o futebol brasileiro, com exceção do Palmeiras, que venceu, o Grêmio e Atlético Mineiro perderam e já ficam numa situação difícil com apenas 2 rodadas. Ao meu lado aqui o Grafite, Ana Thaís, aniversariante do dia. Obrigada. Vamos começar com ela. Ana, que noite, hein? Que noite, tudo Parabéns. bem, Eric? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Grafa. Boa noite pro pessoal em casa. Que rodada de Libertadores, né? Para acender aí algumas lanternas sobre a atuação dos brasileiros quando são testados fora aqui dos campeonatos estaduais. Grafite, 2 derrotas do Atlético Mineiro. O Grêmio empatou o primeiro, perdeu em casa já no segundo jogo. Situação complicada para esses 2 gigantes brasileiros. Verdade. Boa noite, Eric. Boa noite, Ana. Parabéns. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Realmente foi uma noite meio escura, né? Para Grêmio, né? Que precisava muito da vitória. O Atlético Mineiro, então, nem se fala. Essa segunda rodada da Libertadores aí complicando as equipes brasileiras. A gente vai lá, então, para a Arena do Grêmio, ouvir alguns personagens do Grêmio já nessa noite de terça-feira, repercutindo essa derrota em casa, que sempre causa muito estrago, né? Em começo de Libertadores. Tem gente já ao vivo já falando do Grêmio, para a gente já poder repercutir essa derrota. Então vamos primeiro então ver os melhores momentos desse jogo. Para o torcedor do Grêmio, tá de cabeça inchada certamente nessa noite de terça-feira. Olha só, pessoal, Ana, Grafite, comentem, fiquem à vontade. Já começou com o Cortez dando uma bobeira ali, o Oscar Cardoso quase abriu o placar no primeiro tempo. Algumas oportunidades do Libertad foram por esse lado esquerdo da marcação do Grêmio, né? Algumas vezes no primeiro tempo ele apareceu por ali para fazer esse cruzamento e aí a finalização dentro da área. O Grêmio teve muita dificuldade na saída de bola, principalmente no primeiro tempo. A bola batia no Michel, voltava nos zagueiros, o Kahneman e o Jeromel com um pouquinho mais de dificuldade para ajudar a armar o time e muitas vezes ficou sob a responsabilidade do Marinho essa parte de criatividade da equipe do Renato. A gente lembra que o Grêmio começou com o que vem jogando, né? O Marinho aberto numa ponta, o Everton na outra, o Viseu entre os zagueiros, o Luan se aproximando, mas assim, foram poucas as chances, Grafite. Essa aí o Everton recebeu impedimento, até durante a transmissão o Lédio comentou que o Everton não estava à vontade no jogo, muito encaixotado, marcado, e quando o Everton não vai bem, o Grêmio também tem dificuldade. O Everton não estava numa noite inspirada, o próprio Luan não está conseguindo reeditar o bom futebol. Teve esse lance só aí do Luan que a gente está vendo agora. Isso, e assim o Grêmio, queira ou não, tem um grupo muito forte, mas é muito dependente desses 2 jogadores, né? Que é a qualidade, a diferença no drible, no 1 contra 1, e eles não estavam numa noite inspirada. E o Libertad fez o jogo, jogou como tinha que jogar. Esse lance aí, o Cortez pediu pênalti, o Gaciba disse que não foi pênalti. A gente vai ouvir o Kahneman, depois daqui a pouco a gente volta então com os melhores momentos. E vamos ouvir o Kahneman aí, o zagueirão argentino. Mas temos que continuar trabalhando, todo mundo correu muito, todo mundo se doou muito. Eles conseguiram um contragolpe muito efetivo, conseguiram um gol em uma bola. Depois acho que o jogo foi quase todo nosso. Mas o futebol é assim, temos que levantar a cabeça, continuar brigando e tratar de conseguir os pontos que faltam. Kahneman, quais as dificuldades que o time está enfrentando nessa Libertadores que o Campeonato Gaúcho não tem trazido para o time? O que tem dificultado mais para o time? Acho que nossos erros estamos pagando muito caros, mas acho que todo mundo está trabalhando muito, se doando muito. Faltam ajeitar algumas coisinhas que vamos tentar trabalhar durante a semana, mas temos que continuar assim, brigando como fizemos hoje. Em relação à continuidade da Libertadores, aumenta a pressão para os 4 jogos restantes, né? Aqui é pressão todos os jogos. Sei lá, se uno vai primeiro ou último, tem que ganhar sempre. Sabemos que hoje não estamos em uma situação muito boa, mas vamos a levantar a cabeça e tentar brigar pelos pontos que faltam. Obrigado, Kahneman. Aí ouvimos o zagueirão argentino com a camisa do avesso, do Libertad, não se engane, né? Ele é o jogador do Grêmio, mas trocou de camisa e acabou usando a camisa do Libertad. Porque ele falou que a gente vinha comentando, um começo ruim pode atrapalhar certamente os planos de classificação. A Ana até falava, a gente conversando fora do ar, é um grupo talvez o mais difícil da Libertadores, né? Tira a hipótese de se classificar antecipadamente, né? De ter uma tranquilidade maior nos últimos jogos, agora 4 jogos. Tem que buscar a vitória fora, tem que fazer o dever de casa, dos outros 3 que faltam em casa e buscar pelo menos uma vitória fora. E aquilo que eu estava falando, o Libertad conseguiu fazer o jogo dele bem, as linhas bem montadas, dando dificuldade. A gente viu o Everton e o Luan, e num contra-ataque conseguiu o gol, num erro do Grêmio, né? O Libertad jogou muito no erro do Grêmio hoje. A gente vai continuar exibindo os melhores momentos exatamente onde a gente parou. Foi no momento em que o Cortez pediu o pênalti no finzinho do primeiro tempo, e dali já saiu o contra-ataque do Libertad. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para Ana.
Ana, todo mundo é quase que unânime que o Grêmio tem o melhor futebol no Brasil hoje. Em 2 rodadas não conseguiu ganhar do Rosário Central, tudo bem, na Argentina, e hoje não se impôs, como a gente imaginou que fosse acontecer. Por que os times brasileiros têm essa dificuldade na Libertadores? Eu acho que tem muito essa questão de ser o melhor time do Brasil, mas num cenário de campeonato estadual, né? Que a dificuldade, a realidade é essa, ela não é tão grande quanto é de uma Libertadores. O próprio Santos, se a gente fizer um paralelo, aconteceu a mesma coisa, caiu na Sul-Americana, empatou um clássico, perdeu outro e ganhou outro. Então, assim, quando sobe um pouco mais o sarrafo, a gente consegue ter um pouco mais a noção do que é esse melhor futebol do Brasil. E hoje o Grêmio travou total na marcação do Libertad. Um ponto forte do Grêmio, que é a velocidade dos alas, hoje não conseguiu funcionar tanto quanto consegue no campeonato estadual, porque um time que vem com uma marcação forte impõe mais dificuldade. E eu acho que esse é o ponto para se falar em evolução, principalmente desses times que a gente, em março, já decreta como o melhor futebol do país, né? O Grêmio, a cada rodada, homenageia o nosso programa, né? Um time que troca passes com muita facilidade. Dessa vez, hoje, realmente, como vocês disseram, travou na boa marcação paraguaia. O Libertad é um time que investiu para essa Libertadores, já são 6 pontos. Fez o melhor placar da primeira rodada da Libertadores, ganhou da Católica por 4-1. Agora vai a Porto Alegre, conquista mais 3 pontos. Você já dá uma boa encaminhada. Fazendo saldo contra um adversário direto, que é o Grêmio, porque se a gente imaginar que o Rosário também está nessa briga, então são 3, talvez disputando 2 vagas, com a Católica um pouquinho mais atrás. O Grêmio realmente está em maus lençóis. A gente vai ver um lance aí que o Gaciba falou na nossa transmissão que houve pênalti no André. Teve essa jogada aí, o Cortez foi a linha de fundo. O André entrou no lugar do Viseu ainda no intervalo. O Viseu realmente ainda não conseguiu desenvolver o melhor futebol dele no Grêmio. Fez uns gols no Campeonato Gaúcho, mas contra o Rosário perdeu chances. Hoje sequer teve chance para fazer algum gol, para finalizar, enfim. Então o Grêmio realmente empacou. O Tardelli entrou. Vocês acham que o Tardelli já para a próxima rodada, que vai ser só no comecinho de abril, a Libertadores para por causa da data FIFA agora, o Tardelli já volta no melhor momento físico e vai ser titular? Para ser titular, acho que sim. Eu não sei se já vai ter o tempo de evolução necessário para ele entrar nesse ritmo forte que é o time do Grêmio. Mas eu acho que é um bom período, né? Jogar essa reta final de campeonato estadual, né? O meio, na verdade, do campeonato estadual, a fase que vem as decisões, e chegar com um pouco mais de ritmo para essa próxima rodada de Libertadores. Agora, o que me chama a atenção é o Luan, né, Eric? Ele é uma incógnita, né? O Luan vinha sendo o melhor jogador do futebol brasileiro 2 anos atrás. Ano passado já não foi. E esse começo também ainda não engrenou, né? A gente viu aí uma chance criada pelo Luan, é muito pouco para um jogador. Ele até o número de finalizações dele. Tá importante. Quantas foram? Foram 3 e uma certa só. E a mais perigosa não foi no gol, na verdade, né? Exato. Então, realmente é um ponto que o Renato certamente vai ter que trabalhar. Eu vendo o jogo, assim, eu queria a opinião de vocês. Vocês não acham que esse esquema, depois da obra pronta é mais fácil dizer, mas será que não falta um armador no Grêmio? Porque o Luan não é um armador, né? Embora ele seja um cara de aproximação, de tabela, de finalização, ele não é um cara de parar a bola no meio, pensar, distribuir. Será que falta esse jogador, o Grêmio? Depois da lesão do Douglas, há 2 anos atrás, né, foi a lesão do Douglas, o Grêmio se reencontrou sem um meia. Foi aí que o Luan cresceu de produção, começou a flutuar ali naquele meio campo. E em certos momentos há necessidade de um meia. Um jogo como hoje mesmo, quando você tem atacantes como Viseu, como André, como o próprio Tardelli, quando jogar, tu precisa de um camisa 10. E o Luan e o Everton não tem essa característica de 10, eles são meia atacantes. Ou seja, de vez em quando, para variar na fórmula ali, ele precisa de um 10. Para você que é centroavante? Isso, é importante aquele passe. Como Viseu, muitas vezes, contra o André. É importante ter um 10, mas assim, olhando a maneira que o Grêmio atuou hoje, como o Grêmio atuou semana passada, eu acho que o Renato lamenta muito mais o empate da semana passada. O Grêmio jogou melhor lá. Jogou muito melhor que o Rosário, merecia ter saído com a vitória. Hoje não conseguiu jogar da maneira que vinha jogando habitualmente e um pouco complicado. Mas eu acho que o Grêmio ainda tem chance de classificar ainda nesse grupo ainda. Não será fácil, até a última rodada vai ser... Pois é, porque o Rosário joga amanhã contra a Católica. O Rosário vencendo, teoricamente, faz 4 pontos. E aí ficaria Libertad com 6, Rosário com 4 e o Grêmio com 1. Sendo que o Grêmio ainda sai para pegar o Libertad no Paraguai e recebe o Rosário. Quer dizer, vai ter os confrontos diretos para poder se classificar fora da zona de classificação com apenas 1 ponto. Quer dizer, independentemente do que acontecer amanhã, se o Rosário vencer, principalmente, dependendo do saldo. Então,
O Renato começou o jogo de paletó, terminou 6, você já vê que ele já não estava à vontade. Quando o técnico começa com uma roupa e termina com outra... O jogo é no Chile amanhã, né? Amanhã é no Chile. Amanhã é no Chile. O empate é um muito Depois eu vou te falar que eu tenho aqui, Grafite. Aí o Grêmio sai para pegar a Católica na terceira rodada, que fecha o turno, digamos assim. E aí no retorno abre contra o Rosário, sai para pegar o Libertad na penúltima rodada e fecha contra a Católica em casa. Pro Grêmio é interessante uma vitória da Católica ou empate mesmo. Porque aí ele pega a Católica na próxima rodada, né? Tô acabando de receber uma informação que o Lédio foi ali no nosso Twitter. O Grêmio perdeu uma invencibilidade de 12 partidas. 12 partidas, isso. Quer dizer, realmente assim, o Libertad machucou o Grêmio hoje. Machucou na questão até da confiança do Grêmio para as próximas rodadas, porque ninguém imaginava. Machucou nessa questão que é um pouco menor, que é da invencibilidade. E eu acho que causou alguns pontos de interrogação. É um resultado que causa um dano imediato agora pelo resultado, pela derrota. E um dano futuro, né, a nível de confiança de buscar, né, porque são 4 jogos, mas o Grêmio tem total condições. Mas a partir do momento que você tem Libertad com 6 e no grupo que tem a Católica, que é a Católica não, o Rosário Central, que é a equipe quando joga na Argentina, é uma equipe que é forte e pode complicar um pouco. E a gente olhando assim, um olhar mais abrangente, Ana, você vê, o Grêmio 2 partidas não venceu na Libertadores, o Atlético Mineiro 2 partidas não venceu na Libertadores, fase de grupos, obviamente. O Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, que está se dedicando só a isso, não está jogando estadual, está se dedicando a Libertadores, não ganhou também, perdeu o primeiro jogo fora, quer dizer... Para do Palmeiras e a do Flamengo só, né? O Palmeiras ganhou 2 jogos, Cruzeiro. O Inter ganhou 1, o Cruzeiro ganhou 1 e o Flamengo ganhou 1. É quase uns 50%, assim, é pouco para o futebol brasileiro. Eu acho pouco e eu acho assim... Em termos de investimento que nós fazemos em relação aos adversários, né? Concordo totalmente. É que eu acho assim, o campeonato estadual, ele dá uma iludida, né, Eric? Infelizmente, os clubes brasileiros acordam quando tropeçam nessas pedras internacionais, né, nos nossos vizinhos, nessa altura do campeonato. Porque se você comparar com a temporada passada, alguns jogos decisivos aconteceram um pouco mais pra frente, ou alguns jogos importantes aconteceram um pouco mais pra frente. E esse ano, como a gente tem essa questão da tabela, ser um pouco mais apertada. Tem alguns clubes que já não estavam jogando Copa do Brasil e pré-Libertadores, como é o caso do Flamengo, Palmeiras, a exceção o próprio Grêmio. A exceção é o Atlético, que já vem de uma disputa Sem falar de que o jogos. São Paulo foi eliminado, a gente nem botou nessa conta aqui agora. É isso. Então eu acho que a gente acorda... Sul-Americana, né? A gente como futebol brasileiro acorda na hora que chega o time diferente do nosso, né? Porque a gente está aqui no campeonato estadual, é óbvio que esses times com maior investimento conseguem se impor nos campeonatos locais, e aí quando vem o campeonato sul-americano a gente vê, o futebol brasileiro não é mais a mesma coisa. De fato, não é mais a mesma coisa, mas a gente ainda não descobriu a fórmula de ter uma imposição técnica como a gente tem a imposição financeira. Proporcional, né? Não consegue, a gente não consegue equilibrar. Claro que o dinheiro não entra em campo. Não é que não entra em campo, mas ele deveria ser determinante nesses resultados. O São Paulo perdeu para um time, foi eliminado para um time que talvez a folha de pagamento não signifique... E caiu pro Palestino depois. 10% do que é, exatamente. E claro que essa derrota do Grêmio